de obreiras da casa do Senhor nesta manhã vai ser constituída como diaconisas da casa do Senhor, vai se ajuntar ao corpo de diáconos e diaconisa deste lugar, amém? A palavra do Senhor lá no livro de Atos fala sobre a instituição dos diáconos. Diz assim: ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração entre os gregos e os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas a nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão, e alegraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Precoro e Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, presérito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Amém? Nós vemos aqui uma separação de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pessoas que testemunhavam diante da sociedade, diante da igreja, para que venha constituir, que fala sobre esse importante negócio. Amém? A Fábia ficou com medo, né, pastor? Você vai ungir a diaconisa, eu vou ter que pregar, vou ter que ir ali. Não, o diácono é aquele que auxilia os ministros, né? Que prepara a casa, coisas que elas têm feito com uma exatidão, com uma perfeição dentro da casa do Senhor, e está ajudando o ministério, como tem outras diáconos e diaconisa na casa do Senhor. Então eu creio que Deus, nesta manhã, Ele olhou para a Laila, olhou para a Fábio e falou: eu quero que constitui elas, eu quero que unja elas a diaconisa. Isso aí é direcionado a Deus. A Cia, ela crê nos dons de revelação, mas nós olhamos o fruto. Nós olhamos o fruto de cada pessoa pelo zelo da obra do Senhor. E nós, eu e minha esposa, juntamente com a minha esposa, olhamos o zelo que vocês têm pela casa do Senhor. Amém? Então nesta noite, nesta manhã, eu quero que você saiba que não foi o pastor e não foi a pastora que te separou, mas foi o próprio Deus, amém? Que constituiu vocês como diaconisa na casa do Senhor. Amém? Quero chamar minha esposa aqui. Amém? Nesta manhã, como ministro da palavra de Deus, eu consagro você nesta manhã como diaconisa na casa do Senhor. Amém? Que a igreja pode aplaudir ao Senhor. Vamos lá, nesta manhã, eu como ministro da palavra do Senhor, eu unjo, eu consagro a sua vida como diaconisa da casa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para cada um. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora, nós temos aqui, eu quero chamar algumas pessoas aqui. Quero chamar a diaconisa Joyce aqui à frente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o diácono Lucas. Glória a Deus. Quero chamar aqui o diácono Tiago. Glória a Deus. Diaconisa Daiane. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essas pessoas passaram também pelo crivo de ser obreiros da casa do Senhor, né? E por esses tempos eles têm sido experimentados, têm pregado a palavra do Senhor neste lugar, e Deus tem usado de uma forma sobrenatural. E eu volto a repetir que a ICIA não foi Deus falou unja, a gente vê pelos frutos. Amém? Então nós vemos que a Joyce, a diaconisa Joyce tem testemunhado. Amém? Conheço a Joyce de longo tempo, né? Através da Joyce veio a missionária Camila aqui nesse ministério. Diaconisa Daiane também, temos caminhado junto, sabemos da luta dessa mulher, né? E é semelhante da pastora comigo, né? Ela perseverou pelo diácono Tiago também, né? E hoje está aqui, aleluia, para fazer a obra do Senhor, tem testemunhado das grandezas do Senhor para com a igreja. Amém? Meu sobrinho Lucas. Deus cumpre a sua palavra. Minha irmã deve estar passando no cinema, né? E lembrando aquele homem de Deus que entrou naquela UTI. Andai, candala, machu. Diz para minha irmã que ele seria um homem grande, usado por Deus nessa terra. Então hoje ele está aqui também separado do diácono para evangelista na casa do Senhor. Vai estar nos ajudando a fazer a obra do Senhor. Todos, evangelista, já tem nos ajudado neste lugar. E agora esses aqui também vão estar no ministério da palavra. Grande é a responsabilidade. A palavra do Senhor diz aqui, 2 Timóteo capítulo 4: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, e desviarão seus ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas o conselho desse pastor é isso: mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Eu já fiz obra na rua, levando sopa. Infelizmente nós vemos moradores de rua que foram um dia pastores, foram um dia presbíteros, foram um dia evangelistas, foram um dia diáconos.
mas a nossa luta é constante. Quando o apóstolo Paulo fala, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos que cumprir até o fim. E aqui estão essas pessoas. Eu quero profetizar que muitas almas vão ser ganhas por você. Muitas almas vão se render ao Senhor Jesus de uma palavra proferida dos seus lábios. O evangelista não é meramente entregar um folheto na rua, não. Tem a responsabilidade de pregoar a palavra do Senhor. Tem a responsabilidade de apontar, aleluia, trazer avivamento sobre a igreja do Senhor. Uma palavra rema, uma palavra revelada da parte de Deus. E eles estão incumbidos dessa obra. Amém? Eu quero que vocês se coloquem de joelhos. Amém? Nesta hora, nós vamos consagrar essas vidas. E às vezes você fala, mas eu estou aqui na igreja, eu não fui ainda. Persevere. Deus não quer que ninguém fique de banco. Amém? Que alegria ver os pais do Tiago, a irmã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu já chorei com essa mãe, como eu conversei com esse pai. Hoje você vê seu filho aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tiago, eu não tive o privilégio. Eu queria ver a minha mãe. Glória. A obra que Deus fez na minha vida, eu tive essa oportunidade. Graças a Deus, você está tendo. Graças a Deus, de ver Ele transformar. Aleluia, pelo poder de Deus. Eu já não tinha esperança no Tiago. Eu creio que os pais deles também não tinham mais esperança, mas Deus é Deus que transforma. Lá no Salmo 113 diz que Deus tira o homem do monturo e coloca para se aceitar em meio de príncipe. Então louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Nesta hora quero chamar minha amada esposa, essa que também perseverou pela minha vida. Glória a Deus. Diaconisa Joyce. Nesta hora, Pai, eu, como ministro da Tua palavra, Senhor, como diaconisa, eu declaro nesta manhã, você como evangelista na casa do Senhor, receba a unção da parte de Deus, a capacitação da parte de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Diaconisa Daiane, nesta hora, você passa de ser diaconisa da casa do Senhor para evangelista da casa do Senhor. Aleluia, que Deus o capacite, que Deus, aleluia, adestra as suas mãos para fazer a boa vontade do Senhor. Eu, como ministro da palavra do Senhor, eu unjo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Pai querido, aqui está, papai, o diácono Tiago. Papai querido, papai amado, eu te louvo pela vida dele, Pai. Ô Senhor, por essa grande obra de diácono da casa do Senhor. Nesta manhã, eu unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a evangelista da casa do Senhor, Pai. Que Deus o capacite a cada dia, livra de todo o mal, Senhor, e que ele venha, Senhor, fazer maravilhas em teu nome. Eu unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui está, papai, a vida do diácono Lucas, Pai. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Pai,
Eu unjo teu filho como evangelista na casa do Senhor, Pai. Toma ele, Senhor, com ousadia, Pai, aleluia, sabedoria do alto, Pai, para anunciar as boas novas do Senhor, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. A igreja pode aplaudir.